O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, item 4. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, parte 2. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. 8. Se a alma é imaterial, ela deve regressar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial, assim como o corpo que, ao se decompor, retorna à matéria. É importante distinguir a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre, como Deus, da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se ao divino, mantendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes níveis de desmaterialização da alma. Eles insistiam sobre a diferença de situação que existe para ela, de sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova pelos numerosos exemplos que coloca diante de nossos olhos. Entre parênteses, a referência é o livro O Céu e o Inferno, segunda parte. 9. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, seria uma grande vantagem para os maus, que, depois da morte, estariam livres de seus corpos, de suas almas e de seus vícios ao mesmo tempo. O que adornar a sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhe são próprios, somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Em outros termos, é dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a anulação de toda responsabilidade moral ulterior e, consequentemente, um estímulo ao mal. Que o indivíduo mau tem tudo a ganhar com o nada, que o homem desprovido de vícios e enriquecido de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar numa outra vida. O Espiritismo mostra-nos, como exemplo, que nos coloca frente aos olhos como é penoso para o malvado a passagem de uma à outra vida, a entrada na vida futura. Referência entre parênteses, o livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1. 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. O mesmo ocorre com a alma. Quando ela está despojada do corpo, conserva traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos e das marcas que cada um dos atos de sua vida nela deixaram impressa. Assim, o grande mal que pode ocorrer ao homem é o de ir para o outro mundo com a alma carregada de culpas. Tu vês, Calícles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias poderíeis provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que vale mais sofrer do que cometer uma injustiça, e que, antes de tudo, devemos aplicar-nos não a parecer, mas a ser um homem de bem. A referência é o livro Diálogos de Sócrates com seus discípulos na prisão. Aqui encontramos outro ponto capital, hoje confirmado
pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Esta máxima, vale mais sofrer do que cometer uma injustiça, não é totalmente cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime pela metáfora, entre aspas, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra. Referência capítulo 12, versículos 7 e 8, Mateus, versículo 38 a 42. 11. De duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar no qual os mortos devem reunir-se, que felicidade reencontrar aqueles que conhecemos! Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes desse local, e distinguir como aqui os que são sábios dos que acreditam sê-lo e não o são. Mas é tempo de nos deixarmos, eu para morrer, vós para viver. Referência Sócrates a seus juízes. Segundo Sócrates, os homens que viveram na terra encontram-se após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando suas relações de tal forma que a morte não é uma interrupção nem uma cessação da vida, mas uma transformação contínua, sem solução de continuidade. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 5 séculos mais tarde, e os que o Espiritismo agora ministra, não teriam falado de forma menos semelhante. Nisso, não há nada de surpreendente se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos mais adiantados devem tê-las conhecido antes de vir para a Terra para onde as trouxeram. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo podiam estar, mais tarde, entre aqueles que assessoraram o Cristo na sua divina missão, e que foram escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que os outros a compreenderem os seus sublimes ensinamentos. Eles podem, enfim, fazer parte, hoje, da Pleiade de espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. 12. Nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja a falta cometida contra nós. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio, e as que não concordam com ele somente se desprezarão uns aos outros. Não é este o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e de perdoar aos inimigos?